Graça e paz, amados, um bom dia a todos. É com grande alegria que eu venho até vocês nesta manhã para darmos início a uma série de estudos onde vamos falar nesse primeiro trimestre de 2021 sobre o verdadeiro pentecostalismo. E por que verdadeiro pentecostalismo? Porque existe também o falso. Então nós temos que tomar muito cuidado, queridos, para nós não fazermos da nossa crença algo vazio, sem sentido. Porque o que dá sentido para a nossa fé, a razão da nossa fé, são as Escrituras. As Escrituras são o alicerce da nossa fé. Lá em Mateus 22, verso 29, Jesus nos ensinou que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eu te convido a conhecer o Pentecostes de acordo com a Bíblia Sagrada, e nós vamos estudar então nesta revista, nesse primeiro tópico, nessa primeira lição, nós vamos falar acerca da pessoa principal do Pentecostes, que é o Espírito Santo. Então eu gostaria de te convidar a você pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista, e nós vamos então iniciar os nossos estudos, e com certeza será uma bênção, em nome de Jesus. Muito bem, então na nossa revista, na lição 1, 3 de janeiro de 2021, nós vamos falar aqui então, nessa lição 1, sobre a pessoa do Espírito Santo. E para começar então a nossa lição, quem é o Espírito Santo para você? Quem você diz ser o Espírito Santo? Nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa pessoa ilustre, essa pessoa gloriosa, essa pessoa santa. Mas eu gostaria que você pensasse um pouco acerca do assunto. Quem é o Espírito Santo para você? Quem já disseram ser o Espírito Santo para você? Na verdade, muitas pessoas dizem muitas coisas, mas é importante que nós saibamos o que a Escritura nos diz acerca do Espírito Santo. No nosso texto áureo, nós temos aqui então um texto que está lá em Efésios 4, verso de número 30, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha, já temos aqui uma primeira pista acerca de quem é o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele pode ser entristecido. E a Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo. E por que nós não podemos entristecê-lo? Porque é ele quem garante a nossa redenção, é ele quem garante a nossa salvação. Veja o que está escrito na continuação do versículo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque é nele que estáis selados para o dia da redenção. E na nossa verdade prática, nós vemos a seguinte leitura. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. Então aqui, somente a Bíblia pode realmente nos mostrar, nos dizer quem é o Espírito Santo. Então, queridos, assim como Jesus disse lá em João capítulo 7, ele diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Assim eu também digo para você acerca do Espírito Santo. Nós precisamos crer nele de acordo como diz as Escrituras. Glória a Deus. Vamos para a nossa leitura em sala. Nós começaremos então a leitura em João 14, verso 16 ao 18, depois vamos ler o verso 26 e posteriormente o capítulo 16, verso de número 14. Então vamos começar em João 14, 16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Agora o verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E agora também, João 16, verso 14, que diz, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar.
Aleluia. Queridos, nessa porção das Escrituras nós podemos também ver aqui a relação entre o Espírito Santo e Jesus. Nós vamos falar sobre isso na nossa aula também. Vamos falar sobre a divindade, a personalidade do Espírito. Vamos falar sobre o relacionamento de Jesus e o Espírito Santo. Assim também como vamos falar a relação entre o Espírito Santo e o mundo. Mas eu gostaria de, neste momento, te convidar a fazer uma oração para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo. Curve a sua cabeça comigo, se você puder, e vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós convidamos a Tua presença santíssima através do Teu Espírito Santo, que é o assunto principal desta aula, para que Ele nos guie, nos faça lembrar e nos ajude a dar uma aula que venha a ser entendida pelos Teus filhos, Senhor, compreendida com o coração. Pai, em nome de Jesus, quebra toda barreira, todo dogma, toda heresia, todo pensamento contrário à Tua palavra. Que nós estejamos sensíveis às mudanças que a Tua palavra pode proporcionar em nossa vida, para o nosso bem, para a nossa alegria e para o Teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, na nossa introdução, nós vemos aqui que vamos estudar a relação entre os pentecostais e o Espírito Santo. Nós somos chamados crentes pentecostais, por quê? Porque no dia de Pentecostes, que se deu justamente a festa de Pentecostes, ela era realizada 50 dias após a Páscoa. E nesse dia em particular, após a ressurreição de Cristo, a Bíblia fala que Jesus já havia dado uma promessa, e falando para que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Jesus disse lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esse poder viria sobre a vida daqueles que crescem. E justamente 10 dias após a ascensão de Cristo, os discípulos estavam todos reunidos em um mesmo lugar, em Atos capítulo 2, e a Bíblia fala que naquele dia de Pentecostes o Espírito Santo veio sobre os discípulos, veio sobre aqueles que creem, e todos foram cheios do Espírito. E aí então, queridos, essas pessoas que acreditam no mover sobrenatural do Espírito Santo, neste poder dunamis que vem por meio do Espírito Santo, são os chamados crentes pentecostais. Por quê? Porque tem essa verdadeira experiência, tem esse contato, tem essa crença na ação, no mover do Espírito Santo. Então, dentre as características do Pentecostes, o que nós vemos? Nós vemos o batismo no Espírito Santo, com a evidência de línguas estranhas. É um momento onde nós somos cheios do Espírito e podemos agora ser usados por Ele de forma ilimitada, porque Ele nos usa como Ele quer. Ele nos concede os dons espirituais, esses dons espirituais que são diversos, mas todos operados por Ele. As manifestações espirituais, as curas, profecias, as línguas estranhas, como nós já falamos. Enfim, nós vamos ver esse relacionamento que nós temos com Ele. Uma vez que nós damos crédito a todas essas realizações, nós precisamos saber quem Ele é e o que a Bíblia fala sobre Ele, uma vez que Ele faz todas essas coisas. No tópico 1, nós vamos verificar agora a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Então, iniciando falando quem Ele é. Quem é o Espírito Santo? Nós vamos falar aqui sobre alguns aspectos muito importantes. Quem Ele é? Ele é divino ou não? Porque aqui nós temos que analisar um ponto que algumas pessoas falam que o Espírito Santo é simplesmente o poder operante de Deus. Mas ele é o poder operante de Deus ou ele é Deus? Nós vamos responder isso. Nós vamos falar sobre a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma coisa ou o Espírito Santo é uma pessoa? Os atributos do Espírito Santo. Quais são os atributos? O que ele faz? E as suas obras? Quais são as obras do Espírito Santo? Então, queridos, fique atento porque nós vamos ver cada um desses pontos agora.
Começando então pela divindade. A pergunta até então era: ele é Deus ou não? A resposta é: ele é Deus. De fato, queridos, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é um Deus, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós vemos no batismo de Jesus, lá em Mateus capítulo 28, verso de número 19, diz assim, Jesus dando instruções aos seus discípulos, quando eles fossem pregar o Evangelho, eles deveriam pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, como diz aqui. Vou ler aqui precisamente como está na nossa tela. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que interessante aqui, que Jesus nos mostra através do Evangelho que as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, estão em um mesmo nível. Ele não colocou aqui para fazer somente em nome do Pai o batismo, ou então somente em nome do Filho, ou então somente em nome do Espírito. Mas ele cita que as pessoas que creem em Jesus devem ser batizadas em nome do Pai, assim como no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Ou seja, numa mesma posição de hierarquia. Uma outra prova bíblica para que nós possamos fundamentar o ensino que o Espírito Santo é divino. Lá em 1 Coríntios 3,16, diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja, nós somos o templo de quem? O templo de Deus. E quem habita em nós? O Espírito de Deus. Ou seja, queridos, quem habita em nós é Deus. E o Espírito Santo não é aquele que habita em nós. Então, aqui, Paulo usa em um momento a palavra Deus, em outro momento a palavra Espírito, ainda o chamando de Espírito de Deus. Vamos ver outras provas. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18, vai dizer assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Veja, aqui nessa leitura, Paulo enfatiza o Senhor. Deus não é o Senhor? Deus é o Senhor. E aqui ele enfatiza que o Senhor é o Espírito. Então, se Deus é o Senhor, e aqui Paulo está falando que o Senhor é o Espírito, ele está falando que o Espírito e Deus estão em uma mesma posição de hierarquia. Ainda agora o testemunho dado por Pedro em Atos dos Apóstolos. Diz assim: disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ele mentiu para quem, queridos? Ele mentiu para o Espírito Santo. E retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ou seja, ele não começa aqui a sua declaração dizendo que eles mentiram ao Espírito Santo, mas ele vai finalizar aqui dizendo que eles mentiram para quem? Para Deus. Então, meus amados, aqui Pedro também dá o testemunho que o Espírito Santo é Deus. Vamos falar agora um pouco sobre a personalidade do Espírito. Vamos ver aqui. O que ele não é. Para nós conhecermos a personalidade do Espírito Santo, primeiro nós precisamos saber o que ele não é. Ou seja, ele não é vento, ele não é fogo, ele não é óleo, ele não é água, ele não é pomba, e ele não é o poder operante de Deus. Veja, em alguns momentos na Bíblia, ele se manifesta como vento, às vezes como fogo, como óleo, como água, como pomba até mesmo, mas não quer dizer que ele é isso. Mas ele se manifestou dessa forma. Ele se manifestou na forma corpórea de uma pomba ou na forma de fogo, mas o fato é que ele não é isso. Vamos ver então o que ele é. Ele é então uma pessoa. Por que nós podemos declarar que ele é uma pessoa? Porque a Bíblia nos revela o Espírito Santo sempre falando a ele de uma forma pessoal. Ele, aquele, por ele. Então, a Bíblia nunca declara o Espírito Santo como sendo isto ou aquilo.
fala sobre uma pessoa. A Bíblia se dirige a ele de uma forma pessoal, como se fosse uma personalidade mesmo, e não uma coisa ou um poder. Então, para que nós possamos ter uma clareza maior sobre a personalidade do Espírito, nós vemos que ele é inteligente, ele é racional, tem emoção e sensibilidade, ama e pode se entristecer, tem vontade própria e distribui dons. Vamos ver isso na Bíblia, então. Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios 2, versos 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas de Deus. Penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conhece, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, Paulo está falando que ele penetra todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, inclusive o coração de Deus. Ainda vai dizer, porque ele sabe tudo, ele conhece tudo. Olha o que diz ainda, no capítulo 8 de Romanos, verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você vê aqui que ele conhece, ele tem intenções, ou seja, ele tem vontade. Aqui no capítulo 15 de Romanos, verso 30, diz: rogo-vos, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ou seja, ele está falando aqui do amor do Espírito. Queridos, ainda nós vemos aqui o Espírito Santo em Atos 16, verso 7. O apóstolo Paulo queria ir para a Bitínia, mas ele foi impedido. O Espírito Santo não lhe o permitiu. E vemos ainda em Coríntios 12, verso 11, que ele reparte os dons espirituais a cada um como ele quer. Isso por quê? Porque ele tem vontade. Ele pode tomar decisões. Ele tem amor. Lá em Efésios 4:30, o nosso versículo base desta aula, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque é nele que estáis selados para o dia da redenção. Então, esses sentimentos são dirigidos a uma personalidade, nunca a uma coisa ou a algum poder operante simplesmente. Tópico 3, ele tem atributos divinos. E quais são esses atributos? Ele tem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Dentre eles, nós vemos que o Espírito Santo, ele é onipotente, ou seja, ele pode tudo. Ele é onisciente, ou seja, conhece todas as coisas. E ele é onipresente, ou seja, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele pode tudo, ele pode estar ele conhece todas as coisas e ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Essas características são as características de Deus. Por outro lado, existem os atributos que ele nos comunica, que é a santidade, é a verdade, é a sabedoria, dentre outros também. Vejamos aqui alguns versículos que falam sobre isso. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, verso 19, ele diz que operava sinais e prodígios pela virtude do Espírito de Deus. E então, queridos, por que ele manifestava sinais e prodígios? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito Santo tem todo o poder e ele pode nos conferir esse poder para agirmos neste mundo em nome dele. Em Mateus 12, 28, esse versículo eu gostaria de ler com você. Jesus disse assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. É Mateus 12, 28. Veja, então Jesus expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Ou seja, até mesmo Jesus, para poder exercer o seu poder aqui na terra como homem, ele o fazia de que maneira? Pelo poder que o Espírito Santo lhe conferia. E aqui também nós vemos em Ezequiel capítulo 11, verso 5, que quando o Espírito do Senhor vinha sobre as pessoas, o que acontecia? Ele revelava o que estava no coração das pessoas. Ele revelava aquilo que estava no coração dos homens e das mulheres. Em Hebreus 9,14, ele é chamado de Espírito Eterno. Por quê? Porque ele é eterno de fato.
E também em Efésios 1,13, diz assim: em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o que sela para a salvação todo aquele que crê em Jesus. Vamos ver agora o ponto 2. Vamos falar sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo. A Trindade é composta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles são iguais. Em quê? Em poder, em glória e majestade. No batismo de Cristo, você veja, ali no capítulo 3, versos 16 e 17 de Mateus, nós vemos essas três pessoas distintas. Jesus estava entrando nas águas batismais, ali João Batista o batiza, aí então Jesus está nas águas. Do céu vem o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Veja as três pessoas, o Pai no céu, o Filho nas águas batismais e o Espírito Santo vindo sobre ele. Aqui, quando nós falamos sobre o relacionamento entre Jesus e o Espírito Santo, nós vamos analisar uma palavra que é pouco conhecida, porém, no meio teológico, ela é muito declarada, que é a pericorese. Pericorese fala sobre a relação intratrinitariana, ou seja, essa palavrinha difícil aqui, intratrinitariana, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Ou seja, o Pai habitando no Filho, o Filho habitando no Pai, e o Filho e o Pai habitando no Espírito, entre si com perfeita intimidade e unidade. Então, queridos, vamos ver como isso funciona. Essa Trindade, esse relacionamento entre Jesus e o Espírito Santo. No capítulo 16 de João, verso 14, diz assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João 16, 14. Então aqui diz que o Espírito vai glorificar a Jesus. E até então muitas pessoas pensavam que porque o Espírito glorificaria Jesus, o Espírito seria superior, ou aliás, seria inferior a Jesus. Mas não é verdade. O fato do Espírito glorificar Jesus não quer dizer que Jesus é maior que o Espírito Santo. Por quê? Em João, capítulo 17, verso de número 4, Jesus, orando ao Pai, ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E verso 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então agora aqui Jesus fala, olha, agora Pai, glorifica-me tu. Se o Pai fosse maior que Jesus, em poder, em glória, do que Jesus e o Espírito Santo, ele não teria dito isso para o Pai glorificá-lo. Mas Jesus falou: Pai, glorifica-me tu agora, assim como eu tenho te glorificado, assim como o Espírito glorifica a Jesus. Então não há problema entre eles, entre um glorificar o outro, porque eles agem em unidade perfeita e com profunda intimidade entre um e outro. E qual é o efeito prático da pericorese? Dar glórias a Deus é o mesmo que dar glória a Jesus e ao Espírito Santo. Ou seja, quando nós glorificamos a Deus na igreja, damos glórias a Deus, nós estamos dando glórias a Jesus e ao Espírito Santo. Quando nós estamos dando glória a Jesus, nós estamos dando glória ao Espírito Santo e a Deus. E quando nós estamos dando glória ao Espírito Santo, nós estamos dando glória a Deus e a Jesus. Amém, queridos? Então, nós temos aqui uma declaração de fé, o credo de Atanásio, que diz assim: tanto a unidade da Trindade, como a Trindade na unidade, deve ser adorada. E isso está fundamentado nas Escrituras. Esse homem foi um bispo da Igreja Católica, que viveu ali pelo século IV depois de Cristo, e ele fez essa declaração de fé acerca da Trindade, porque ele tinha perfeita revelação que, adorando qualquer uma das pessoas da Trindade, estava se adorando toda a Trindade. Amém, queridos? Então, não há problema entre Jesus e o Espírito Santo, eles agem em perfeita harmonia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é consubstancial com o Filho. Ou seja, consubstancial quer dizer da mesma substância.
Quando Jesus fala em João 14, verso 16, ele diz assim, olha, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então esse texto aqui usa essa expressão outro, que é a palavra grega alon. Existe uma outra palavra grega para outro, que quer dizer que é a palavra héteros, que é outro de uma outra espécie. Porém essa palavra alon fala sobre outro de uma mesma espécie, de uma mesma qualidade, de uma mesma substância. Ou seja, alon parakleton é outro consolador, é outro ajudador, porém não é outro diferente, é outro igual. Então nós vemos que eles são iguais. E olha aqui o que interessante, em João 14, 26 diz, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vai ensinar todas as coisas, ele vai lembrar tudo que o Senhor Jesus tem dito. Jesus também, ele é consubstancial com o Pai. Ele diz assim, olha, eu e o Pai somos um. Então, queridos, nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo, porque um é a substância do outro. Lá em Hebreus, a Bíblia fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a substância, a palavra grega upostasis, ele é a substância, ele é a essência do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos falar agora sobre o Espírito Santo agindo no mundo e no ser humano. Nosso tópico 3. Estamos já partindo para o final desta aula. O Espírito Santo, queridos, ele atua nos corações humanos e na criação e na manutenção de todas as coisas. Ainda atuando no passado, no presente e no futuro, e de eternidade em eternidade. Então o Espírito Santo, queridos, ele não está limitado a agir na vida do ser humano, mas ele, pelo Espírito Santo, todas as coisas subsistem. O Espírito Santo é ele quem ele vai reger essa criação de Deus. O Espírito Santo, assim como Deus Pai, assim como Deus Filho, ele tem governado todas as coisas. E isso no passado, isso no presente e isso no futuro. Vamos ver como o Espírito Santo age no mundo. Então aqui no capítulo 1 de Gênesis, verso de número 2, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Queridos, nesse momento aqui, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo ele pairava, ele se movia sobre a face das águas. Essa palavra aqui, pairava, no original dá a entender a palavra chocava, como uma galinha chocando seus pintainhos, ou seja, no aguardo, na expectativa, para que a vida se manifestasse, ele estava aguardando que a palavra, o verbo fosse liberado da boca de Deus. Então, quem foi o responsável por criar todas as coisas? A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito Santo estava nessa criação. E aí então a terra se tornou sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. E foi ele o responsável por recolocar todas as coisas em seu devido lugar, de acordo com a palavra que era Jesus, e com a declaração da boca do próprio Deus. Amém? A Trindade trabalhando junto. No versículo, no Salmo, na verdade, Salmo 104, verso 30. Salmo não tem capítulo, né? São números. Então, Salmo 104, verso 30 diz: envia o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito Santo ele é responsável também pela renovação de todas as coisas. Esses dias, devido à pandemia, muitas pessoas não puderam ir para a praia. E a praia, querido, você percebe que ela foi renovada porque deixou-se de lançar sujeira, deixou de se poluir a praia. E, queridos, nós fomos, na verdade, impedidos de ir na praia pelas nossas autoridades, mas isso foi bom e o Espírito Santo usou esse momento também e trouxe uma renovação. Queridos, não que a doença tenha vindo de Deus, mas Deus usou esse momento para renovar muitas coisas, renovar a natureza, renovar as famílias, renovar a nossa intimidade, renovar o nosso relacionamento pessoal com Deus.
Queridos, e de que mais maneira o Espírito Santo trabalha no mundo hoje? Queridos, na vida dos crentes e na vida dos incrédulos, o Espírito Santo faz muitas coisas e muitas vezes passa desapercebido. Às vezes os livramentos de assalto, de sequestro, de um acidente automobilístico, a direção que um médico tem quando vai atender, vai te examinar, a entrevista numa empresa, você consegue passar naquela entrevista e foi o Espírito Santo que te ajudou. Quando você foi fazer aquele teste para a faculdade, ele te deu sabedoria, ele te convence dos teus erros, ele te consola nos momentos difíceis. Essa é uma ação do Espírito Santo e nós temos que valorizar isso. No plano divino da salvação, o Espírito Santo, queridos, ele é o responsável. Quando nós falamos sobre redenção, inspiração, direção, a presença na vida dos heróis de Israel, ele conduz a Cristo. Você vê, quando nós falamos sobre a redenção, queridos, desde o momento onde o homem pecou, ali já começou o plano da redenção. E esse plano foi sendo realizado em partes. E o Espírito Santo esteve em todo momento, revelando ali, até através do nome das pessoas, o plano estava sendo desenvolvido. Então, a ideia de Deus comprar de volta o homem para si estava sendo executada pelo Espírito Santo na dispensação dos tempos. A inspiração, o Espírito Santo inspirou pessoas para poder profetizar, para poder falar acerca deste plano de salvação. Embora ainda no Antigo Testamento não tivesse tão claro, Deus trouxe inspiração. Lembre-se que o profeta Isaías profetizou 700 anos antes do nascimento do Cristo. E isso foi através do Espírito Santo. Direção aos anciãos, no deserto, Moisés conduzindo o povo, a Bíblia fala que Deus, na verdade, através de Jetro, o seu sogro aconselha Moisés para que nomeie pessoas para ajudá-lo, e Deus, através daquilo que ele já havia dado para Moisés, o seu Espírito, agora Moisés, ele participa do seu Espírito com aqueles anciãos, e aqueles anciãos recebem direção de Deus também, e sabedoria. Na vida dos heróis de Israel, né? Você vê Gideão, Sansão, homens, Otiniel, que foram usados com força, com o poder de Deus, juízes em Israel. Depois os reis, começando pelo melhor rei de Israel, que foi Davi, até mesmo a chegar então na presença do Rei dos Reis, que é o nosso Cristo. Então, nós vemos que aqui em 1 Pedro mesmo, no capítulo 1, verso 10 a 12, nós não vamos ler tudo, mas aqui o versículo de número 11 vai dizer aqui, olha, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que havia de lhe seguir. Então, queridos, essas coisas estavam sendo reveladas aos homens pelo Espírito Santo, enviado do céu. Estava pregando o Evangelho para eles no Velho Testamento, através da inspiração divina dada pelo Espírito Santo. Então, nós temos também esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21. Verso 19 diz, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, porque como há uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram pelo Espírito Santo. Que maravilha! E então, queridos, no tópico 3 nós vamos ver que a vida humana, ou seja, na vida de todo homem, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito Santo. Começando em Pentecostes, com sinais, milagres e maravilhas que se dão até o dia de hoje, para todo aquele que crê, para todo aquele que ama a Jesus, recebe então o batismo no Espírito Santo. A igreja foi comissionada pelo Senhor Jesus para, através do poder do Espírito, declarar e impetrar de forma efetiva o reino de Deus aqui na terra. A igreja vem para colocar o inimigo por estrado dos pés de Jesus, isso através do poder do Espírito Santo. E hoje nós vemos a vida do Espírito através dos frutos do Espírito e das manifestações gloriosas.
Isso tudo tem acontecido porque o Espírito Santo está vivo, ele é eterno e está nos nossos corações e está na igreja. Concluindo então nossa matéria, queridos, o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. Estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. E assim então, eu gostaria de finalizar a nossa aula pedindo para que o nosso Deus nos ajude, para que possamos ser cada vez mais usados pelo poder do Espírito. Ele é uma pessoa e uma pessoa que nos ama e que está conosco para sempre. Jesus falou que Ele estaria conosco para sempre. E é nesta confiança, meu irmão, que eu e você devemos permanecer. Que o Espírito Santo de Deus te encha de poder, de glória, de força e vigor. E que assim, você e eu possamos continuar declarando o poder de Jesus, pregando o Evangelho a toda criatura, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim seremos cheios do Espírito Santo a cada dia, fazendo a vontade do Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado por você ter estado comigo nesta aula e um ano novo abençoado para ti e para a tua família.